Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, infelizmente a gente ainda está um pouco limitado, né? Por causa do coronavírus, mas dentro do possível, vamos tentar manter os nossos estudos, né? A gente, durante esse primeiro trimestre, estamos falando sobre a questão da liberdade, né? Nós vimos em alguns filósofos, principalmente em Aristóteles, que a liberdade ela é muito pautada pela temperança. Vocês se lembram do que é a temperança? Que é o equilíbrio, né, entre a falta e o excesso de alguma coisa. Ou seja, quando você tem o excesso de algo, você fica escravizado por aquilo, né? Você não tem mais o controle das suas vontades. E quando você tem a falta, você fica privado de alguma coisa, você também perde a sua liberdade, né? Então, o que Aristóteles, que a gente estudou, ele defende? Ele defende que para nós termos a nossa liberdade, temos que ter uma temperança, um equilíbrio, para que a gente nem sinta falta do que a gente gosta e nem também tenha o excesso daquilo, um grande volume, porque acaba nos tornando escravos, né? E a gente tem inúmeras coisas que a gente possa consumir e que a gente acaba dependendo daquilo, ou seja, a gente perde a nossa liberdade. Tratamos também da liberdade em relação ao relacionamento com o outro, né? Ou seja, a sua liberdade ela termina quando a da outra começa. Então é sempre bom você respeitar a liberdade, o espaço dos outros, né? Para que pode ter para que uma convivência social seja possível. E a gente viu durante toda a nossa apostila a nossa liberdade fundamentada nessa relação entre um com o outro, também na questão da cidadania, porque ter liberdade é exercer a cidadania, né? Saber dos seus direitos, dos seus deveres e poder viver socialmente bem, porque as relações humanas elas são muito difíceis, né? Muitas vezes nós somos controlados pelas emoções de raiva, às vezes de desprezo, né? Às vezes triste, e isso atrapalha também a nossa convivência em sociedade. Ou seja, nós temos que ter, sempre como diz Aristóteles, uma temperança no nosso comportamento, né? A gente viu muito sobre isso nesse primeiro trimestre, né? E a liberdade, essa liberdade que eu falei de escolha também, né? Ou seja, às vezes nós temos a liberdade de escolher algo que a gente quer e também nós somos privados de algumas escolhas que a vida acaba nos propondo, né? Aristóteles vai falar isso, que às vezes o imponderável acaba nos limitando a alguma coisa, né? Então tratamos da liberdade de escolha, a liberdade na relação com o outro e também na liberdade de ser diferente, né? Nós não somos pessoas iguais, né? E o que diferencia nós dos animais é a nossa consciência disso, né? Ou seja, o diferente. Nós sempre temos, quando a gente vai ter alguma ação, nós sempre sabemos para que serve aquela ação. E essa questão da gente escolher ou da gente refletir sobre aquela ação é que nos faz humano. Não é, por exemplo, como nós discutimos também em sala de aula, a questão dos animais, né? Dos outros animais que agem por instinto. E a gente acaba agindo com a razão. É claro que o ser humano também age por instinto, quando ele se sente ameaçado, quando ele não vê uma saída, mas aí é o momento que o ser humano ele se iguala aos animais, né? Mas a nossa principal característica é agir pela, pela razão, tá ok? Então, pessoal, a gente está terminando essa questão da liberdade.
né, essa discussão sobre a liberdade. Passei para vocês algumas atividades. Não esqueça de fazer as nossas atividades as atividades online, né, as avaliações, e qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso, tá? Releia a apostila, dá uma olhada nos textos que a gente já viu, tá? Reflita sobre eles. E não esqueça de fazer uma redação que eu pedi para vocês, né? Uma redação reflexão, que é sobre liberdade e responsabilidade, tá ok? Então, fiquem todos com Deus, mantenham os estudos e logo, logo espero rever vocês, tá ok? Tchau, tchau.